Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, trazendo hoje um trecho de 12 Passos, uma conversa, esse lançamento impresso de um livro que já estava por aí em e-book há muito tempo e que você pode adquirir conversando com a gente. Deixa um recadinho, deixa um comentário e a gente responde, tá? Com todo carinho. Então, a gente vai falar hoje de um trecho que eu considero bastante importante, não só para questões diretas, né, de adicção e de dependência, mas de vida. E Calunga aqui diz o seguinte: agora, porém, isso é um fato. Eu estou aqui, você está aí. Não podemos evitar, não podemos fugir. Por mais que a tentação seja grande de não olhar para as bobagens que a gente pensa, para o sofrimento lá no fundo de nós escondido, para as coisas que a gente já fez e que foram ruins ou até desastrosas. Vida é vida. Vida segue, com você ou apesar de você. Então veja só, Calunga ele coloca uma palavra aqui que a gente precisa parar para olhar para essa palavra e pensar se ela está tendo alguma função, se ela está tendo algum papel na nossa vida atualmente, que é a palavra fugir, tá? Não podemos fugir, né? Mas a gente insiste em tentar fugir, né? Quando a gente foge, a gente não está olhando para a direção para onde a gente vai, a gente está olhando para o ponto de onde a gente quer distância, tá? E nesse não olhar, né, para onde que a gente está caminhando, não escolher uma direção, não escolher um destino, essa fuga pode se tornar uma fuga sem fim, pode se tornar uma fuga em círculos, pode se tornar uma fuga eterna, onde a gente de fato jamais está bem. Por quê? Porque quando a gente tem uma escolha de caminho, a gente tem uma direção para onde a gente sabe que a gente quer ir. A gente sabe onde a gente quer chegar. Mas quando a gente está fugindo, a gente só olha lá atrás, né? O quanto que a gente está ficando longe ou buscando ficar longe daquilo que a gente não aguenta mais, não suporta mais, não quer olhar mais, né? Fugir muitas vezes da vergonha, fugir muitas vezes do desespero, fugir do medo, fugir da consciência, sabe? Fugir das coisas que a gente já fez e que causaram arrependimentos. Então, a gente está querendo sair de lá, mas se a gente não tem uma direção certa para onde ir, a gente pode ficar muito, muito, muito perdido ainda por muito tempo, tá? Até que num caminho futuro, aqui ou na vida espiritual, a gente se reencontre com a gente mesmo, com a nossa paz, com a nossa alegria, com a nossa vontade de realizar algo de bonito e de positivo, tá? Só que isso pode demorar muito. Então a gente precisa pensar nisso. Fugir não nos leva a um bom lugar, né? É a escolha que nos leva a um bom lugar. E essa escolha, ela precisa de um nível de consciência do que se quer, né? Do que se busca, né? Bom, o que é que eu tinha, ou o que é que me deixava realmente feliz, em paz, realizado de alguma forma, ou o que é que poderia me deixar feliz, em paz e realizado daqui a um tempo se eu escolher um caminho melhor do que aquele que eu venho trilhando. Essa é que é a questão. Note que quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente só quer tomar distância de lembranças e de situações, né? A gente muitas vezes está indo para um destino triste e infeliz, né? A gente está indo para um tipo de abuso de substâncias, tá? Que causa aquele torpor, aquele esquecimento, aquela sensação de que tudo está melhor momentaneamente, né? Porque depois, quando a gente termina aquele barato, o buraco continua lá e a gente precisa, né, retomar de qualquer maneira. Então, isso é um ciclo em que a gente se coloca, é um ciclo que não tem uma boa solução, não tem um bom desfecho, tá? Ou então, muitas vezes a gente busca mesmo ficar naquele buraco de depressão, de tristeza,
de lamentação, né? Muitas vezes até pensar em suicídio, em dar cabo da própria vida, porque a gente não vê saída daquele buraco, né? Às vezes, isso também é muito triste, a gente acaba indo para os braços de uma pessoa que não é uma pessoa que nos ama, que nos deseja o bem, ou nem às vezes quer o bem para si mesma, né? Mas acaba sendo aquela pessoa que maltrata, aquela pessoa que abusa, aquela pessoa que fere, e você fica ali sem enxergar perspectiva. Então, quem que te dá perspectiva? É a escolha de uma direção melhor, de um caminho melhor para seguir para um lugar melhor, né? Um lugar de mais serenidade, de mais paz, de mais autocontrole, e tudo isso começa com a busca de um equilíbrio, ou seja, a gente precisa primeiro entrar dentro de uma capacidade de equilibrar-se internamente para enxergar as coisas com mais discernimento. Então eu te pergunto agora, qual é a sua direção? Para onde você está indo? Você vem dando passos na vida que são mais ou menos conscientes, mais ou menos decididos, mas esses passos estão te levando para onde, né? A segunda pergunta é: para onde você deseja ir? Onde você deseja estar? O que pode ser hoje uma perspectiva de melhora, de paz, de enriquecimento interno, de busca de amor e de afeto, de busca de objetivos de vida, tá? Então, é para esse lado que a gente tem que olhar. Se eu fosse fazer alguma coisa bacana, porque tudo que a gente faz na vida, a gente faz com a gente mesmo, né? Então, se eu fosse fazer alguma coisa bacana comigo mesmo hoje, seria me levar para onde? Para onde eu quero me levar? Então, eu vou buscar recursos, formas, amizades, ensinamentos, livros, uma fé muito forte num poder superior, para me levar para esse lugar melhor. E aí eu vou sair dessa penúria em que eu estou, né? Mas eu terei a perspectiva de um destino que vai ser muito mais feliz e satisfatório com o tempo, com a persistência, com a paciência, tá? Então essa é a nossa dica de hoje, 12 passos, uma conversa é a dica de livro, e eu desejo a todos vocês muita paz, gratidão pela audiência e até o próximo Momento Calunga.